Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos ler o 23, que é muito bonito. Contra estas coisas não há lei. Oremos, meus irmãos. Amém, irmãos. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e como é ser cheio do Espírito Santo. Em todo esse estudo, nós temos pedido aos irmãos que atentem-se para que a gente não seja enganado por pessoas que dizem ter o Espírito Santo. Pessoas que usam o Espírito Santo como se fosse um simples instrumento de culto. Ele vem e sai, ele entra e sai. Uma das coisas que você tem que entender, pense nisso quando você vê alguém que diz que tem o Espírito Santo e até mesmo nos momentos de culto, porque esses momentos de cultos é onde tem se surgido tantas coisas, muitas vezes, que tem trazido escândalo e problemas em todos os lugares do mundo. Alguém que acabou de sentir, escute isso, porque isso é muito sério. Você acabou de sentir a presença do Espírito Santo. Acabou de sentir. Você pensa em outra coisa? Não, eu não sei você, mas tanto que seus irmãos entendem quando eu fico querendo ficar aqui na igreja. Deixa aqui, ó, tá bom. Fico que nem os discípulos. Bom é este lugar, façamos 3 cabanas. Fica aí, eu fico por aqui mesmo. Agora, muitos dizem que tem um espírito. Então, ele faz, eu não gosto da expressão, mas ela existe. Dá uma rajada de língua estranha aqui, e aí olha para cá e ri do outro. Dá uma rajada de língua estranha aqui, olha e fala mal do outro. É preciso nós termos conhecimento para entender que o Espírito Santo não é um instrumento de vir fazer nós ter um momento de culto bom. Não é isso. E nós temos falado desses dias e nós começamos a falar sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, sobre a paz, sobre o gozo, sobre a longanimidade, sobre a benignidade, sobre a bondade. E hoje nós vamos entrar no termo que diz aí, fé. Em algumas versões está escrito fidelidade, que seria a expressão mais justa, que o grego aqui, isso é pistis, é uma palavra que denota confiança. Entenda uma coisa, fé não é fruto, fé é fundamento. A Bíblia diz que a fé, ela é o fundamento das coisas que não se vê e a certeza. Olha, irmão, fé é isso. Quando a gente para, dá até um nó na garganta, porque a gente fica falando e a gente vai ter que ter isso. E a gente diz para todo mundo que tem isso. A gente diz para todo mundo que tem fé. Aí a Bíblia fala, você tem fé, Valdomiro? Tenho, então tá bom. A fé é a certeza. Ixi. Tem fé, Valdomiro? Espera um pouquinho, vou ler direito. Estava interpretando errado, será? Então, fé não é o fruto. Fé é o fundamento. Aqui é porque a palavra, quando se traduz, a fé denota também confiança. Existe a fé natural. Quando você vai pegar um voo de avião, você acredita que o piloto estudou e que ele tirou sempre 10 nas provas. Graças a Deus. Você vai fazer uma cirurgia, você acredita que o médico que vai atender você, ele estudou e que ele sabe o que está fazendo. Isso é uma fé natural nas coisas. Nós temos fé natural. Mas nós também temos a fé salvífica, que é a fé na pessoa de Jesus, na graça e na misericórdia. A fé que nos tira do pecado e nos porta à presença de Deus. Nós temos também o que a Bíblia chama de o dom de fé. É um dom dado por Deus para você crer de tal forma que você vive milagres, maravilhas. E nós, nessa noite, vamos falar do fruto, que é a fidelidade. O Espírito Santo gera em mim e você fidelidade, compromisso, caráter, pessoa confiável. Quem tem o Espírito Santo é confiável, pode contar com ele, pode confiar nele, que ele está sempre ali a ajudar e a entender o que ele falou antes, para que ele cumpra o que ele falou. E hoje nós temos uma gama de pessoas cheias do Espírito Santo, mas que não são fiéis. E aí nós temos que entender algo. Tem algo estranho.
Se lembrem que fruto é resultado. O fruto do Espírito é o resultado do Espírito dentro de mim. Lembre-se de outra coisa. O fruto não sou eu que produzo. Quem produz é o Espírito dentro de mim. Então nós estamos falando de coisas que todos que têm o Espírito Santo vão ter. E aí o texto bíblico diz que eles vão ter fidelidade. Quem tiver o Espírito Santo vai ser pessoas que são fiéis. Você confia nele, você pode... Irmãos, um crente que a pessoa fala, não dá para confiar nele, não. Não dá para confiar nele, não dá. Ele é cheio de Espírito Santo? É cheio de Espírito Santo. Nós precisamos, por isso que nós temos que ler Bíblia e aprender sobre Bíblia. Abra sua Bíblia. Tem um texto que a gente tem falado muito dele, porque a gente tem vivido muito isso. Romanos 4, 19 e o 23. Vamos ler? Porque ser fiel a Deus só é possível, irmãos, quando você tem esse fruto na sua vida. Quem achou? E não, Romanos capítulo 4, 19. E não enfraqueceu na fé. Escute uma coisa, quantos hoje estão fracos na fé? Quantas pessoas dizem, eu tenho fé, mas não está dando, mesmo com fé não está dando. E se a fé é certeza, ele tem fé, mas ele está fraco. E você quando está fraco, você não anda. Você quando está fraco, dá sono. Você quando está fraco, você não tem condição de fazer o que você gosta. Então quem está fraco na fé, tem dificuldade de ler Bíblia, tem dificuldade de cultuar, tem dificuldade de buscar ao Senhor. Mas o texto diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Então existe como não enfraquecer na fé. Existe algo a fazer para que eu, Valdomiro, não enfraqueça na fé. Quem aqui já fez academia? Tem alguém aqui que já fez academia? Levanta a mão aí quem fez. Nossa, aqui é um povo fitness. Quanta gente. Eu também fiz. Todo mundo aqui sabe. Escute uma coisa. Todo mundo aqui sabe que quando chega lá para fazer o exercício, você vai começar e você chega e tem alguém com... Eu vou falar de homem. 2 pesos grandes do lado e a pessoa está assim, ó. E você olha e você fala, ó. Aí você vai tentar fazer com o mesmo. Quando você pega um para colocar, você fala assim, acho melhor eu mudar o sistema. Aí você coloca 5 de cada lado. Mesmo assim, irmãos, é terrível. E você, por quê? Você é um fraco. Só que vai passando o tempo, exercício. O peso mudou? Não. 5 quilos, continua sendo 5 quilos. Só que depois de um tempo treinando, você pega aí, aí você tem que mudar, porque começa a ficar leve. Aqui diz que ele não enfraqueceu na fé. E vamos continuar lendo? Pega esse entendimento de treinamento constante gera resultado. Enfraquece na fé quem não treina constantemente. Quem não lê todo dia, quem não ora todo dia. E não adianta ir na academia ficar o dia inteiro. Fui na academia essa semana, fiquei o dia inteiro. Vai voltar quando? Daqui 5 meses. Vai ter dor, pode ter lesão. É o que acontece. Tem gente que fica 1 mês aí, doido. Eita, é pecado, é pecado, é pecado. Eita, não. Eita, o cabelo. Olha a roupa. Depois você fala, cadê? Aí desviou, porque o chamado era grande. Tem gente hoje se desviando, porque tem um grande chamado de Deus. E como o diabo sabe, o diabo não deixa ela em paz. É as histórias. Irmãos, por isso que tem que ler Bíblia. A Bíblia te diz, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Como que está escrito naquela versão? E não enfraqueceu na fé, e não atentou para o seu próprio corpo, já amortecidos, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, próximo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi, fortificado na fé. Dá para você dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Tá fácil, pastor? Tá nada? Glória a Deus. Tá vendo solução? Tô nada, pastor. Glória a Deus. Quer que o médico diz só notícia ruim? Glória a Deus. Quer que o patrão diz só notícia ruim? Glória a Deus. Quer que o jornal está dizendo que vai piorar? Glória a Deus.
Nós, nessa noite, temos que entender que nós somos fortificados na fé, honrando a Deus, dando glórias a Deus, respeitando a Deus. Precisa, nessa noite, abrir o coração. Porque quem tem o Espírito Santo tem a capacidade de se manter fiel, mesmo quando tudo vai errado, mesmo quando tudo vai de mal a pior. Irmãos, tem horas que você não vai ver nada mesmo. Vocês se lembram de Daniel? Daniel era um homem, é um dos homens mais maravilhosos de vida que nós entendemos. Porque Daniel, nós costumamos dizer que não existe político bom, né? E todo mundo que entra fala, olha, ou você entra lá na política e não faz nada, ou fica isolado, ou se envolve e começa a roubar. Daniel entrou na política, saiu da política, entrou de novo na política e não se corrompeu. Neemias é um dos outros. Pensa, aí Daniel recebe uma ordem lá dizendo, ó irmão, se você orar, vai ficar difícil. Daniel, irmãos, entenda uma coisa, Daniel não era como nós muitas vezes, que vamos orar quando chega o problema. Daniel já orava. Estava tudo bem 3 vezes por dia. Ficou tudo mal 3 vezes por dia. Isso se chama o quê? Treinamento, constância. Por isso que não enfraquece na fé. Porque está tudo bem, estou orando. Está tudo mal, estou orando. Está tudo difícil, estou orando. Está tudo fácil, estou orando. Mas nós, quando está tudo fácil, o que fazemos? Dormimos. Quando está tudo fácil, viajamos. Quando está tudo fácil, não congregamos. Quando está tudo fácil, deixamos alguém de lado. Quando está tudo difícil, vamos orar comigo? Tem gente que às vezes me liga e fala, pastor, vamos fazer uma campanha de oração. Eu falei, meu irmão, se eu orar mais, eu vou virar quase um anjo. Já estou orando, irmão. Não, mas eu queria orar 2h30. Eu falei, não, ora às 3. Não, pastor, não, eu estou orando às 3. Ora aí você, porque o horário da oração, irmãos, não interfere o resultado dela. Porque não é o horário, é o nome de quem você está orando. E é no nome de Jesus. Pode ser meio-dia, pode ser 10 horas. Esse negócio das 3 da manhã, foi nós que criou. Nós precisamos nessa noite entender que há algo a ser feito aqui. Nessa noite Deus não nos trouxe aqui para passar um tempo, mas para dizer para nós que tem como ficar forte no meio dessa batalha, no meio desse monte de notícia ruim, dá para ficar forte. E ele recebe a notícia, vai orar? Não, porque a oração resolve tudo. Aspeta. Foi orar pedindo a Deus misericórdia para não ir para a cova dos leões. Resolveu? Não. Teoricamente, não. Aí a Bíblia diz que no outro dia, o homem de oração, o homem que confiou em Deus, o homem que dedicou a sua vida para o Senhor, estava sendo conduzido para uma cova. E, irmãos, arrastado, não era tudo escondidinho. Era no meio da rua. E os amigão tudo o quê? Lembra o que falaram para Jesus? Confiou no seu Deus, Ele que o livre. Ô, irmão, como é bom confiar em Deus. Aleluia. Aí Daniel vai aonde? Para a cova dos leões e aconteceu tudo que os irmãos já sabem. Aí você vai entender que muitas vezes, irmãos, a oração não vai te livrar do problema, mas vai te livrar dentro do problema. E quando você vai lá no livro de Hebreus, diz que pela fé eles venceram leões. Quem venceu o leão? Daniel. Então Daniel tinha fé. Fé é continuar fazendo a minha parte, tudo dando errado. Fé, fidelidade, não tem nada a ver com estar recebendo alguma coisa. Fidelidade é confiar no Senhor. É porque não dá tempo e às vezes os irmãos não gostam, mas se a gente vai buscar a origem da palavra fé no hebraico, a palavra amém, ela deriva desse mesma raiz teológica que criou a palavra fé. Porque quando você fala amém, você diz eu concordo 100% com o que ele disse. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o amém. Ele é a resposta de Deus. Por isso nessa noite, abre esse coração e fala, Deus, eu preciso desse fruto na minha vida. Eu preciso me manter fiel no bom e no mal, na fartura e na escassez. Pastor, mas é difícil. Todo mundo sabe.
É tão difícil que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu tive que aprender. E aí ele diz, mas eu aprendi. Eu aprendi a estar satisfeito em tudo. Sei ter muito, sei ter pouco. Sei comer picanha, sei tomar um gole de água para encher o bucho. E colocar um pouco de sal porque a pressão está caindo. Mas nós vivemos um tempo que nós não sabemos mais viver os ambientes da vida. Só estamos bem quando está tudo bem. E aí quando acontece alguma coisa, irmãos, é notório, irmãos. A gente chega no culto assim, para alguém perguntar. Alguém tem que perguntar. Alguém tem que olhar para mim e perguntar o que está acontecendo. Eu preciso falar. E você fala, o que foi? Meu irmão, não! Levanta a tua cabeça. E se alguém falar, não precisa ser mentiroso não, fala, tá tudo mal, tem dificuldade, mas eu estou firmado no meu Senhor. A gente não está aqui porque está tudo bem não. Alguns aí podem achar que nós é louco. Fé é loucura, não, irmão, fé é realidade. Tá difícil, tem dia que dá vontade de correr, de gritar, mas a gente continua dizendo, fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu. E ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está aqui nessa noite. Nós temos que pedir. Por isso que nós temos orado falando, Senhor, faz nascer esse fruto em mim. Eu preciso ser alguém que alguém olha e fala, é constante, é fiel. Mas você vai chamar o irmão para orar, ele está cheio de problema. Não, mas ele está com problema. Mas o problema não tem nada a ver com a fidelidade dele. O problema é o problema da vida, mas a fidelidade com Deus continua a mesma. Ele está lá chorando, mas ele está orando. E nós temos essa dificuldade. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Quero ler 1 Timóteo, capítulo 3. Quero ler o versículo 7 e 9. Vamos ler? Quando a Bíblia fala, irmão, de algumas coisas, nós precisamos dar mais atenção. Tem muita gente cheia do Espírito Santo que não se pode confiar nela. Não se pode acreditar nela. Diz o texto, 1 Timóteo 3, 7 ao 9. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Irmão, guarda isso hoje. Eu preciso continuar fiel, porque alguém do teu trabalho viu você falando que acreditava em Deus. Aí chegou uma crise lá, ele está lá te olhando, falou, vamos ver se não vai reclamar, vamos ver se não vai murmurar. Tem alguém nos olhando, tem alguém nos observando. Eu gosto muito quando o texto da palavra diz que quando o rei Saul começa a passar dificuldade, diz o texto, um jovem se levantou e disse, eu tenho visto um jovem. Olha só, Davi estava lá no meio do mato, cuidando de... Irmãos, isso aqui é Bíblia pura, é Deus purinho. Você não precisa ter Facebook, WhatsApp, não. Se Deus quiser, Ele te acha. Se Deus quiser, Ele te procura. Mas Ele às vezes está usando alguém para te olhar. Alguém que pode te abençoar. Alguém que está com a bênção na mão, te olhando, falando, se ele passar ali, eu vou entregar para ele. Deixa eu ver se ele é mesmo o redentor. Deixa eu ver se ele é um homem. Aí eu falo, é bonitinho, toca bem, mas ele conclui falando pro rei uma coisa que o Espírito de Deus é sobre ele. É isso que as pessoas, é isso que faz a diferença. Tocar bem, muita gente toca. Bonito, tem muita gente bonita. Se arruma bem, tem muita gente que se arruma. Canta bem, tem muita gente que canta pregar. Mas quando o Espírito de Deus está sobre o homem, a diferença acontece em todos os lugares que ele passa. E nós temos buscado, sabe o que mais? Casa, carro, dinheiro, tal. Não. Irmãos, vamos buscar mais. Deus é de graça, não precisa pagar nada. Dobra o joelho e fala, eis-me aqui. Ele vai te enchendo, sem pagar nada. Então guarde a fé no seu coração. Eu queria ler o Salmo 15, vamos ler o Salmo 15? O Salmo 15,
Quando se fala de fidelidade, de pessoas que têm caráter, pessoas que se mantêm fiel, não só a Deus, mas também à esposa, aos filhos, aos amigos, aqueles que estão à sua volta, pessoas que não deixam para trás nada, mas se mantêm, né, na direção. Acharam? Vamos ler o Salmo 15? Só falta eu achar? Só. Eu achei. Vamos lá? Vem uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta para quê? A pergunta é: quem vai estar contigo, Deus? Quem é que frequenta a tua casa? Quem é que entra verdadeiramente nas moradas celestiais? Qual é a característica de quem frequenta a casa de Deus? Se você chegasse aqui e falasse: minha irmã, quem entra na sua casa? Quem vai habitar com você? Quem mora lá na sua casa? Aí a resposta vem. Olha a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica, não é que sabe a justiça, é o que pratica a justiça. E ele fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, e ele nem fala mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Não vem falar mal de ninguém para mim, não, vai para lá. E cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura, isso aqui, ó, aquele que jura com o dano seu e contudo não muda. Falei que ia, tive um problema, eu vou. Por que você vai? Porque eu dei minha palavra, rapaz, tem que ser fiel, não tem jeito, mas você vai perder. Irmãos, eu tenho feito uns negócios aqui que a minha esposa vai estar para me matar. Você vai, vou. Aí quando ela chega, mas você já falou que ia lá de manhã. Ah, falei, mas eu falei pro irmão que ia à tarde lá. Aí eu tenho que ficar à tarde, manhã, à noite. Mas como eu falo sempre para ela, ó. Salmo 15. Quando alguém for combinar um negócio com você agora, vamos pegar o hábito? Ô irmão, vai lá em casa amanhã? Vou. Salmo 15. Te vejo amanhã, 7 horas da manhã? Salmo 15. E se ele não chegar, você lê o Salmo 15 quando ele chegar. Porque nós temos que entender isso. O Espírito Santo gera em você. Não é você que faz, é o Espírito que gera. Aí você fica uma pessoa fiel. Fidelidade, você tem essa característica, você consegue ser fiel. Aí o texto diz: aquele que não dá o seu dinheiro com usura. É bom o final desse texto aqui, que você vai ver porque que muita gente está abalado. Nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso? Ai meu Deus, tem que ler isso, meu irmão. Tem, né? Quem faz isso? Nunca. Quando é nunca, irmãos? Nunca falta comida. Quando falta comida para a vida? Quando faltou comida para você? Nunca. Mas quando foi isso? Nunca, meu irmão, não existe. Quem faz isto nunca será abalado. É brincadeira como a gente perde às vezes o rumo da direção por causa dessas coisas que acontecem no mundo. Irmãos, vamos continuar fiel. Quem continua fiel não é abalado. Quem continua fiel, ainda que esteja tudo difícil, continua lá, dizendo: não, está aqui. Tem um texto que eu gosto de Jeremias, quando Jeremias está dentro do poço, a Bíblia diz que ele está cheio de lama. E eu fico pensando, como que Jeremias não desistiu? Você está aí doido para desistir, não está? Ah, é verdade. E você nem foi jogado num poço cheio de lama. Você nem tomou umas cacetadas ainda, que nem Paulo. Você não foi preso como Pedro. E tem um texto que, depois eu aconselho todo mundo essa noite que está pensando em desistir, lê Jeremias 20, 21 e 22. É muito bom de ler. Eu sempre leio chorando, porque como pastor, né, que prega, é o que passava Jeremias. Jeremias diz o seguinte, eu vou, só para você guardar a tua fé. Ele vai dizer o seguinte: eu não vou mais pregar. Quem está aí na internet, cortar, depois apanha. Eu estou falando de um contexto e estou usando minhas palavras, ok? Eu não vou mais pregar. Porque toda vez que eu prego, eu apanho, me chamam de mentiroso. Mas quando eu penso nisso, arde dentro de mim alguma coisa. E quando eu percebo, eu estou com a mão levantada dizendo: assim diz o Senhor. Era o Espírito Santo que entrava. Irmão, quando você está com o Espírito Santo, está tudo mal, mas a palavra continua sendo a fidelidade.
Não é o problema que, tá difícil, não é, não. É porque não está tendo fruto. Porque quando tem fruto, está passando fome, com alguma dificuldade, dizendo, Deus é o Senhor. Aonde chega, fala, confia em Deus, Ele te liberta. Confia em Deus, Ele te ajuda. E alguém olha e fala, mas rapaz, até quando você vai ser fiel? Até onde a Bíblia disse. Quem for fiel até o fim, tem tempo, irmão. É até o fim. Pode ser que o nosso seja hoje à noite. Amanhã de manhã, mas até o fim a gente vai estar fiel. Então, se você está vendo alguém cheio do Espírito Santo, não tem palavra, não é fiel com Deus, não é fiel com os irmãos, chama ele, fala, irmão, desenvolve aí. Você parou no fruto do amor? E se tiver amor, né? Desenvolva o seu fruto. Abra sua Bíblia aí, vamos ler mais um texto? Tiago, capítulo 1, verso 8. Vamos ler? E aí a gente para de falar de fidelidade. Tiago, capítulo 1, verso 8. Olha lá. O homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Quem não crê é inconstante em tudo. Quem não descansa é inconstante em tudo. Vou fazer o curso. Primeiro mês, parou. Vou fazer regime. Acordou segunda, viu o lanche que disse, falou, um dia mais, um dia menos, não tem problema. Começa a comer. Vou parar de fazer isso. Uma vez não faz mal. Perceba, quem não entende o que quer, não pratica o que diz. Quem não entende que a fidelidade te leva ao céu, que a fidelidade te leva a não se abalar, que a fidelidade te leva a ter certeza de salvação, que a fidelidade te leva a ter certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus. Quem não faz isso, fica sempre inconstante. Sabe o que é inconstante? Não dá para confiar. E aí vai chamar? Não, a pessoa é de lua. Quando acorda bem, te abraça. Quando não acorda mal, não fala com você. Como é que você faz? Aí a pessoa fica confiável. Alguém chama a pessoa? Não? Nós temos que nessa noite entender que há um Espírito Santo aqui nessa noite, dizendo para mim e para você, deixa eu tomar conta desse corpo aí, que eu vou começar a gerar em você fidelidade. Você vai ser fiel com a esposa, fiel com o marido, fiel com os filhos, fiel com a igreja, fiel com o patrão, fiel aonde você chegar. Quem te conhecer vai falar, olha rapaz, é fiel. Marcou, cumpre. Falou, faz. Nós precisamos orar, porque se a gente tiver o Espírito Santo, a gente vai ter fidelidade, irmãos. E aí o texto continua dizendo que tem, depois da fidelidade, tem mansidão. E aqui entra uma coisa que a gente está tentando achar e tentando buscar, porque é um mundo de estresse, não é isso? E mansidão é um comportamento de humildade. Mansidão é você ser humilde. É você tratar as pessoas não porque elas são financeiramente, mas porque elas são pessoas. É você aplicar a ela o que você queria que seja aplicado a você. Abre o seu Bíblia aí, por favor. Em João capítulo 15, versículo 17. O Senhor Jesus vinha com muitas palavras. E ele disse algo que é importante a gente entender. Ele vai dizer o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você tem que nessa noite, irmãos, pedir a Deus misericórdia. E aí eu não vou repetir isso aqui, porque fica repetitivo demais. Se é falso, está te enganando, diz que é crente, deixa de lado, ok? Nós estamos falando do que a gente já sabe. Mas não fica olhando para alguém e falando, não gostei daquela pessoa. Você conhece? Não. Você já viu? Não. Mas por que você não gostou? Não sei. Falei, meu irmão, então se você sente isso, pode ser um Deus te falando alguma coisa, ok. Mas não divide. Porque depois que você divide, tem duas pessoas com o mesmo pensamento. Aí quando aquela pessoa fizer amizade com a outra, fala, sabia que fulano não foi com a sua cara? Então quando você sentir isso, ora, fala, Jesus, se é alguma coisa que tu sabe e eu não sei, ou tu me conta, ou tira esse sentimento do meu coração.
Porque a ordem é para que nós ame uns aos outros. E amor envolve respeito, cumplicidade, verdade, retidão, ajuda. É preciso a gente orar, ou não é? Aí nós somos cheios do Espírito Santo, mas não temos nada que diz quem é cheio do Espírito Santo deve ter. Mas quando pega o microfone, né? Eu até brinquei esses dias, falei que esse microfone devia chamar Espírito Santo, porque tem gente que quando pega, quando solta o microfone, tá mudo. Dá até um nó na goela, fecha a cara, mas quando pega tem palavra, tem unção, tem glória. Nós precisamos orar, porque o Espírito Santo ele quer que você tenha esse comportamento. Amar uns aos outros. E amar não é aceitar pecado e ficar rindo, não. Amar é ter amor e falar. Quem ama, irmãos? Quem ama quer o quê? Quer que a pessoa saia. Você não pense que Deus jamais olha para você dizendo, eu quero que você morra, quero que você vá para o inferno. Não, irmãos, perceba que quando algo acontece dentro da nossa casa, a gente faz de tudo para resolver. Tudo, por quê? Não é porque não tem ninguém vendo, mas é o amor. E esse amor tem que ser gerado dentro da igreja, para que a gente olhe alguém e fale, ele está querendo morrer, meu Deus, não deixa não. Vamos ajudar até onde der. O milagre quem faz é Deus. Quem não quer, não quer. Mas nossa parte nós vamos fazer. A mão estendida tem que existir. A mão dizendo, sai daí, vem para cá, tem que existir. E aí o texto continua dizendo, quando você lê Mateus 11, 29. A Bíblia diz que quem tem o Espírito, tem também mansidão. Aí Jesus disse uma coisa, né? Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Como que eu posso, irmãos, aprender com Jesus e não ser... O que você entende quando você estuda com um professor? Que você vai ter características dele. Todo mundo aqui que estudou com alguém, pega alguma coisa do professor. Quem prega, né? Sempre quem forma a pessoa vai pegando o jeito, porque gosta do pastor, gosta do jeito que fala, aí a pessoa vai imitando. E Paulo diz o seguinte, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo, é natural. Aí aqui diz que quem aprende com Jesus, tem que ter pelo menos essas duas características, tem que ser manso e humilde de coração, não quer dizer que você tem que andar todo rasgado, irmão, isso é pobreza. Pobreza é uma coisa, não tem dinheiro para nada, ganha roupa, calça vermelha, terno verde, gravata azul, ganhou, quer usar, coloca. Isso se chama pobreza. Agora, humildade não tem nada a ver. Humildade é uma sensação interna que você entende que por mais que você tenha recurso financeiro, o teu irmão não é pior que você, se ele não tem a sua situação financeira. E nós tínhamos que ter pessoas mais humildes no meio da igreja, no meio do evangelho. Pastores que não cumprimentam membros, porque eles são só pastores de púlpito, que só vão passar no púlpito para pregar. Eu só vim entregar, porque me pagaram. Se não tivessem pagado, eu nem estava aqui. Nós precisamos orar, porque o Cristo Jesus, ele é manso e humilde. E quem é cheio do Espírito Santo e não é humilde, você tem que chamar essa pessoa e dizer, meu irmão, não nasceu ainda. Tem que nascer esse fruto na sua vida, irmãos. Tem que nascer na sua vida, humildade, mansidão. Abaixa aí, ó. Calma. Que estresse é esse? Calma. Vai dar certo. Não explode não, irmãos. Está explodindo muito. E aí, para a gente terminar nessa noite, diz também que quem tem o Espírito Santo tem temperança, ou autocontrole, ou domínio próprio. Isso daqui, irmão, sabe o que é domínio próprio? É não agir por interferências de terceiros. Tem gente dizendo que é cheio do Espírito Santo, só não tem domínio próprio. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 4, verso 7. Vamos ler? Tiago, capítulo 4, verso 7. Eu gosto muito desse texto. Olha o que diz o texto.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Não precisa brigar com o diabo não, irmãos. E ele fugirá. Mas eu não vou conseguir resistir ao diabo se antes eu não me sujeitar a Deus. Tem gente que não quer se sujeitar a Deus, por isso não consegue resistir o diabo. Por isso que o diabo é sempre presente. Porque, irmãos, quando você se submete a Deus, você só faz o que Deus diz que pode fazer. E aqui diz que quem tem o Espírito Santo tem autocontrole. E nós estamos cheios de irmãos que não têm autocontrole por aí. Pastores, gente que rodopia, cospe fogo, assovia e não tem autocontrole. Tem gente que até diz, quando eu vejo, já falei. É assim mesmo. Aí sabe o que a Bíblia diz para quem é assim? Sabe, escuta isso aqui, é Bíblia. Bíblia. Aí se eu, Valdomiro, estiver fazendo, vá se corrigir hoje. É o que eu estou pregando aqui, mas pensando, meu Deus, ajuda-me. Abra a sua Bíblia para quem diz que quando eu vejo, já falei. Abra aí. E é a Bíblia, ok? Tiago 1:26. Tiago 1:26. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, por favor? Se alguém entre vós cuida ser religioso, tira o versículo aí rapidinho. Se alguém entre vós cuida ser religioso, pode tirar o versículo. Se alguém entre vós cuida ser religioso. Vamos pensar, porque você tem que ler e pensar. O que é ser um religioso? Dou dízimo, sou pastor da igreja, vou usar eu, né? Vamos pegar também. Sou pastor de igreja, eu leio Bíblia, eu oro. Eu estou em culto quase todo dia, tem culto para mim. Todo dia faço uma visita, todo dia leio a Bíblia. Nossa, esse vai para o céu, hein? Esse é um... Oh! Vamos continuar? Volta o versículo. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse, ela é vã. E agora, irmãos, o que a gente faz? Vamos arrancar esse versículo? O que vocês acham? Vamos fazer uma ata e dizer, não se pode mais dizer que quem não se controla não está cumprindo a verdadeira religião de Cristo. O problema é que a gente não lê a Bíblia. Aí a gente fica aceitando todo mundo que fala em língua estranha. E nós, como Assembleia de Deus, falamos que quem fala em língua estranha é cheio, hein? Quem fala... E não é verdade. Cheio é quem produz o fruto. Cheio é quem tem caráter, quem tem unção. Porque está cheio de irmão, de caráter no banco. Mas eles não fingem que falam em língua. Aí tem um monte de pilantra, que alguém falou, ó, para ser consagrado aqui, você precisa falar língua estranha. Aí falou, ah, é? E a gente sabe que se imita, né? Aí alguém fala, babá, dedé, pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Aí os babá, dedé estão em cima do púlpito, roubando, mentindo, enganando, com heresia. E aqueles irmãos, só porque não falaram língua estranha, que tem caráter, tem fruto, estão no banco sentado, morrendo, porque alguém disse que eles precisavam falar dadá, dedé, dudu e babá. Nós temos que hoje orar. Porque Deus não... Irmãos, aqui eu fico com raiva, porque a Bíblia ensina e a gente não quer aprender. Aí a pessoa tem uma vida desgraçada, não respeita ninguém, não tem controle com nada, não tem controle financeiro, não tem controle com o que fala, não tem controle aonde vai, é sempre descontrolado, atrasado, toda vez atrasado, não, uma vez ou outra tudo bem, mas toda a vida atrasado. Aí ele vem, fala o que quer, diz que é cheio do Espírito Santo, a gente fala, esse cumpre a palavra, esse é de Deus, essa tocha. Irmãos, vamos ler Bíblia, irmão, vamos praticar esse negócio, porque se eu digo, ai pastor, eu não consigo, quando eu vejo, já falei, vai orar, jejuar, porque Deus te enche do Espírito, aí o Espírito entra em você, e você começa a ficar sendo guiado pelo Espírito, aí você quer falar, mas o Espírito vem e fala, não vai falar não. Aí você fica assim, ó. Vai embora para casa. Chega em casa, vai tomar banho e fica falando sozinho.
Você tem que orar nessa noite. Nós estamos falando de algo sério. Se lembre que disse o Salmo. O Salmo diz que quem pratica nunca é abalado. O Salmo diz que quem pratica está sempre em atividade. Quem pratica está sempre crendo em Deus. Quem pratica está sempre confiando no Senhor. Aí o texto vai dizer de forma muito clara: se alguém cuida ser religioso e não controla a língua, e aí ele usa uma palavra feia. Ele diz: a religião desse é vã. Ele está dizendo: Valdomiro, se você não controla a sua língua, não vale de nada o que você faz. Ah, mas não vale de nada, Valdomiro, isso não vale de nada. Não tem parte nenhuma com o céu, não tem parte nenhuma com o santo de Israel. É melhor a gente pedir a Deus mais misericórdia, não é? Aí alguém vai até ter coragem de dizer o seguinte: não, mas foi maior do que eu. Não foi não, irmãos. Foi maior que você não. Foi porque você foi desobediente e não quis ouvir a voz de Deus. Abre aí a Bíblia, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. E eu paro aqui, irmãos, para vocês poderem ir para casa tranquilo. Nossa. Eu não vou continuar mais, mas eu só vou ler 2 versículos, que aí fala por si só. Me dê mais 5 minutos, pelo amor de Deus. Não falei nada hoje. Não veio sobre vós tentação, senão humana, irmãos. Toda tentação nossa é humana. Mas fiel, hein? Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima. Olha, escuta isso aqui. Deus não deixa. Se você não pode suportar o copo de cachaça na sua frente, Deus não vai deixar chegar o copo de cachaça na sua frente. Só que se você for até o bar, aonde está o copo de cachaça, você vai beber. Eu não aguento ver uma mulher. Onde você está indo? Estou indo naquele bar, mas só tem mulher. Mas a comida é boa. Meu filho, sai de lá. A gente sai? Sai nada. A Bíblia diz que ele não deixará, mas se você quiser, você vai atrás. E tem gente que não é que não está vencendo, não, é porque está indo atrás da tentação, está indo para o lugar da tentação. E quem vai para o lugar da tentação quer o quê? Aí o texto diz: ele não vai deixar. Antes, com a tentação, dará também escape. Sabe o que é escape? Tchau, fui. Cadê? Estava aqui agora. Não, escapou. Aí às vezes é aquela vozinha, às vezes é a mensagem do pastor, às vezes é a mensagem de alguém, às vezes é a ligação que você não quis atender, porque você falou: se eu atender vai falar alguma coisa comigo, eu não quero nem ouvir. Você tem que orar hoje, nessa noite, para sair daqui dizendo: tem um Espírito Santo para nos ajudar, tem um Espírito Santo para nos ajudar. E isso aqui tem que ficar gravado no nosso coração. Domínio próprio tem quem tem o Espírito Santo. E aí você pode dizer: não, mas não tem nada não, isso é tudo falácia desse pastor aí. Eu faço e aconteço, eu tenho o Espírito Santo. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Pastor, então tá bom. Depois de tudo isso que a gente falou, como é que eu faço para saber se é o Espírito Santo ou não? Vamos ler um texto? E aí eu paro por aqui? Deuteronômio capítulo 8. Quero ler o 21 e o 22. Tem vários, mas eu vou ler só esse, porque esse eu gosto muito. E depois que eu li esse daqui, eu parei de ter medo dos homens de Deus. Tem uns aí que ficam botando medo, né? Cuidado, que eu sou homem de Deus. Irmão, se você vive uma vida toda bagunçada, fique por lá, não vem para mim não. Vive sua vida. Deus te julgará. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz o seguinte: e se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como é que a gente vai saber que não foi Deus que falou? Continua. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. É 18. Eu falei 8? Não, eu falei 18, irmãos. 18, perdão. É 18, tá? É fácil, irmão. Só que a gente não olha para essas coisas. Deus não está aqui para te dar uma profecia só para você saber dela. Deus não fala que você vai ser só para você ficar contando. Não, quantas vezes eu já estava uma vez? Conte 7 dias, irmão. Eu já recebi uma profecia dessa.
Mandaram eu contar 7 dias, que era o número da perfeição. Só que eu esqueci que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos. Então eu estou contando ainda. Continuo contando. Eu falo para Deus, ó, eu continuo contando. Não é assim não, irmãos. Eu dou risada porque é triste. Tem muita gente brincando. Mas quem tem o Espírito Santo tem atitudes de quem tem o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus abençoe sua vida, sua casa. Glória a Jesus.